Bolsonaro apresenta um novo recurso ao STF. O ex-presidente Bolsonaro finalmente apresentou os chamados embargos infringentes contra a condenação dele no STF. Como assim, Deltan? Mas o processo não acabou? Fica aqui comigo nesse nosso encontro com justiça que eu vou te explicar tudo sobre isso em 3 pontos. Primeiro, que recurso é esse que Bolsonaro apresentou, hein? Segundo, como que o presidente tenta anular a sentença? E terceiro, se ele tem chances de mudar o cenário no STF. Bem, gente, o ex-presidente Bolsonaro finalmente apresentou os embargos infringentes. Esse recurso é apresentado quando existe uma divergência no STF em um julgamento sobre a condenação de um réu. O que acontece é que o STF entende que é preciso de, no mínimo, 2 votos divergentes dentro de uma turma para que seja possível apresentar esse recurso de embargos infringentes. Só que o Bolsonaro só teve 1 voto divergente na primeira turma em que ele foi julgado. Vocês lembram disso? Foi o voto do Fux. Ah, Deltan, mas então é isso, acabou? Calma, fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender. Vamos entrar então no segundo ponto. O que o Bolsonaro falou nesse recurso, hein? E vai deixando aí o seu like e vamos para esse ponto. O que foi que ele falou? O ex-presidente, ele disse que a condenação ela foi errada. E que o voto do ministro Fux é que deveria prevalecer, justamente porque ele aponta ali uma série de violações, tanto ao Código Penal como ao Código de Processo Penal que aconteceram durante o julgamento. Os advogados eles renovaram os argumentos que eles já tinham apresentado antes, como o de cerceamento de defesa, o de falta de acesso às provas da investigação, o de incompetência do STF e o de incompetência da primeira turma que julgou esse caso. Caso o recurso seja admitido, ou seja, caso os ministros digam que cabia sim esse recurso, mesmo só existindo uma divergência, e caso ainda esse julgamento então aconteça desse recurso no mérito do recurso, e se os ministros vierem a dar no mérito razão para Bolsonaro, o que acontece é que a condenação vai ser anulada. Então veja que 2 coisas têm que acontecer. Primeiro, tem que ser admitido o recurso. E tem essa discussão sobre a existência de apenas uma divergência que aconteceu no julgamento da primeira turma. Se for admitido o recurso, aí o Supremo vai analisar o mérito e se for apreciado o mérito e derem razão para o Bolsonaro, tudo cai por terra, tudo é anulado. Mas existe chance real disso acontecer, Deltan? Bem, a questão é que o ministro Alexandre de Moraes ele já certificou o trânsito em julgado do processo, ou seja, que o processo se encerrou. Então, em tese, não caberia mais um novo recurso. A questão é que esse movimento ele foi claramente contra a legislação, porque ainda estava correndo o prazo para a defesa apresentar esses embargos infringentes. Mas aí você pode falar, mas Deltan, você mesmo disse que precisa de 2 votos para poder apresentar esse recurso. Sim, mas isso é uma construção da jurisprudência do Supremo. Isso não está na lei em lugar nenhum. No texto do regimento interno do STF, da Suprema Corte, não existe essa limitação. O regimento exige apenas que exista uma divergência entre os juízes sobre a condenação. Uma seria suficiente. Além disso, o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil assinou e que tem que obedecer, é uma convenção internacional, ele dá ao réu o direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, o Bolsonaro ele tem o direito de ter o seu caso revisado por um outro órgão, por um outro órgão judicial, seja um outro tribunal ou dentro do Supremo por um outro órgão que é o plenário. Mas, gente, vamos ser agora pé no chão. O futuro desse recurso não é nada bom. Provavelmente o Alexandre de Moraes ele vai negar seguimento ao recurso, ou seja, ele não vai admitir o seu cabimento, dizendo que já houve o trânsito julgado, que exigiria para caber o recurso 2 divergências, e aí a defesa vai tentar recorrer dessa decisão para o plenário, onde provavelmente a defesa vai conseguir os votos de Luiz Fux, de André Mendonça, de Cássio Nunes, mas a defesa deve ser vencida. Ou seja, o plenário do STF deve vir a dizer que não cabe o recurso, ou seja, o recurso não vai ser nem admitido, então ele não vai ter o mérito dele apreciado. E a todos esses abusos do STF se somam a incompetência do governo Lula, a gastança, as incertezas. Isso faz com que a gente tenha uma taxa básica de juros, gente, altíssima, que está asfixiando os brasileiros. A famosa taxa Selic está num patamar altíssimo, 15% ao ano.
Isso torna cada vez mais caro e mais difícil para você conseguir um empréstimo, um financiamento para você construir a sua vida, investir na sua empresa, comprar o carro, a casa própria dos seus sonhos. E a tendência é que esses juros continuem altos por um bom tempo, com todas as incertezas em que nós vivemos. E o que fazer numa situação dessa? Com um consórcio, você não precisa parar a sua vida até os juros caírem. Um consórcio é a alternativa mais inteligente para quem não quer pagar juros, nem IOF, nem entrada para fazer investimentos no próprio futuro. Com o consórcio, você pode atingir seus objetivos com parcelas baixas que cabem aí no seu bolso, no seu orçamento mensal, planejadamente, pagando apenas aquilo que você planejou, sem taxas escondidas, com vantagens que os financiamentos comuns não têm. Por isso, eu te convido para conhecer o Time Lion, que é patrocinador do canal e é o maior representante do consórcio Servopa do Brasil. Consórcio esse que existe desde 1966, super sólido. E o Time Lion está pronto para te ajudar com todos os seus objetivos e está com uma promoção muito especial de Black Friday que está acabando agora, então aproveita. É uma redução da taxa administrativa de até 50%. É só clicar no link que eu vou deixar na descrição, ou então nos comentários, ou acessar por meio desse QR Code mirando com o seu celular. Não deixa para depois, aproveita aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.